todos. Esse vídeo é o conteúdo de uma segunda parte de uma entrevista minha no canal Experiências Luminosas, onde o Paulo colhe depoimento de pessoas que passaram por experiências espirituais e, sobretudo, EQMs, que são experiências de quase morte. Assista a esse conteúdo e também acompanhe o canal Experiências Luminosas, onde você vai encontrar esse e muitos outros vídeos relacionados a esses temas. Um grande abraço a todos vocês e fiquem na luz desse grande amor. Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Pronto. Fique à vontade, então. Você vai me dizendo o que é para mostrar que eu vou enfocando aqui. A princípio, o que acontece? As pessoas, quando elas vão falar sobre os arcanos maiores, trazer um curso sobre ele, porque os arcanos maiores, ele conta uma coisa que as pessoas chamam de a jornada do herói. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Se você quiser me interromper e perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tá bom? A jornada do herói que mostra justamente a manifestação do ser humano na vida, né? E os caminhos pelas quais ele pode percorrer, as dificuldades pelas quais ele pode passar. De forma bastante tradicional, nós vemos a jornada do herói de forma linear, sendo contada de ordem crescente a partir do número 0, por exemplo, ou mesmo do arcano 21, que seria a última carta, pode ser colocada como primeira. E aí, sucessivamente, você passaria para contar a história do 1, o 2, o 3, né? O que seria a manifestação do ser humano quando ele se manifesta como louco, como ele se manifesta depois de um período, ele passa pela jornada e seria o mago, e daqui a imperatriz, que é o 2, depois a sacerdotisa é o 2, a imperatriz é o 3, e vai indo assim, contando a história. Tem algumas pessoas que são bastante versadas, por exemplo, encontram uma lógica relativamente legal em cima disso, mas às vezes a gente percebe que parece que força um pouco, parece que a gente precisa contextualizar muita coisa para fazer sentido dentro de uma ordem linear, né? Eu imaginei, mas isso precisaria fazer um pouco mais de sentido, tem alguma coisa escondida aí. E eu lembro esse tarô é o tarô de Marsella, é? Esse é o tarô de Ed Wade. É um dos tarôs bem tradicionais, né? E, geralmente a diferença que pode existir de um para o outro, que eu acho que o Ed conservou, ele não fez a mudança, que é entre o arcano 8 e o arcano 11, que o 8 é a força e o 11 é a justiça. E teve um tarólogo aí, se não me lembro agora o nome, mas ele inverteu, né, as imagens, entende? Mas eu acho que elas fazem mais sentido do jeito que elas estão. Principalmente dentro dessa análise aqui, parece que ela faz sentido. Eu acho legal a inspiração da arte dos arcanos na carta, a imagem propriamente dita, ela bate muito, principalmente com esse tipo de análise que nós vamos fazer. Então, os números e o arquétipo em si parece fazer um sentido muito grande. O que ocorre? Eu estudo bastante, pesquiso bastante sobre Nikola Tesla, por exemplo. E uma das coisas que Tesla disse, que ficou para os anais da história, foi que se o homem descobrisse os mistérios, né, o segredo que está por trás dos números 3, 6 e 9, ele teria a chave para desvendar o universo. E com base nisso, eu tentei criar uma ordem, então, com esses intervalos para ver se o tarô me mostrava alguma coisa, entende? Com essa base, né, na ideia de Tesla. E eu percebi um padrão interessante aqui, e logo de cara você está vendo aí, então, eu tenho essas cartas na tela para que você possa ver. Eu distribuí ele também aqui em cima da minha mesa para ficar fácil também para a gente conversar. E logo de cara, então, você teria o arcano 0, 3,
6, 9, como ele falou, e sucessivamente a gente vai dando, copiando esse intervalo para as próximas cartas. Uhum. E o que nós vemos aí, então, são 3 fases distintas, né? Que se relacionam bastante, mas são 3 momentos distintos. Os judeus cabalistas, os judeus que trazem aquela informação oral e mais sagrada, eles chegam a dizer que o ser humano ele se manifesta no planeta para ter 3 encarnações. Basicamente, uma pessoa habilitada e que entendesse os parâmetros da vida, a proposta da existência, 3 encarnações seriam suficientes. Mas é difícil a pessoa vencer todas as etapas que ela precisa se manifestando apenas 3 vezes. E por isso, essas 3 não importam, ela pode se tornar 30, 300, 3.000 ou quantas forem necessárias, né? Uhum. Mas tudo isso seriam representações, as próximas manifestações seriam representações das anteriores em aspectos que você precisa galgar ainda e que você deixou para trás e você vai refazê-los, né? E justamente, assim como eles disseram, né, que 3 seriam as principais e a proposta, nós vemos aqui também uma perspectiva de 3 manifestações da consciência. Por isso você tem os arcanos do 0 ao 18, depois você tem o arcano do 1 ao 19, respeitando aqueles saltos, e você tem o arcano do 2 ao 20. Uhum. E interessante como as coisas se relacionam também, que antes de eu descrever isso, a gente pode também analisar que você tem, então, um grupo de 7 cartas, né, que representam muita coisa, e você analisa, por exemplo, quando a teosofia fala que Deus é uno em essência, trino em manifestação, exceto em evolução. Então, o que acontece? E o aspecto da evolução, ele mostra muito o aspecto da manifestação da própria vida, né? E como o ser humano passa por essa trajetória. E você tem aí também 7 cartas mostrando os aspectos de evolução. Eu deixei de lado a carta que está mais acima, que é o mundo, é o arcano 21. Depois nós vamos falar sobre ele. Quer dizer que 7 também representa... vai do 0 ao 21, né? Mas você não apresentou aqui o 20. Uhum. Mas você não apresentou o 21 aqui, né? Oi. Aí entrei de novo. Uhum. Deixa eu tentar voltar aqui. Tá na tela de novo? Apareceu. Ela vai do 0 aos 18. O 21 eu deixei de fora, porque, na verdade, o 21, ele é a alma do indivíduo. Sim. É ela que percorre o caminho, entende? Uhum. E o que acontece? Você tem as 7 cartas, esses 7, ele mostra um plano de manifestação, né? Ele mostra a pessoa do indivíduo, todas as etapas que ela passa pela vida, ele mostra o estágio de evolução da própria consciência, entende? Por isso que nós vamos falar, por exemplo, um salto de consciência, né? Na mecânica quântica você ouve falar, por exemplo, que o elétron deu um salto, né? E, na verdade, o universo ele é medido por oitavas, né? As coisas, na realidade, são medidas por oitavas. E por quantas de energia, né? Nós podemos traduzir isso por oitavas, por exemplo, nós temos os arco-íris, que tem 7 cores, né? E a partir da 7ª você tem um salto de frequência, né? Você tem o múltiplo da frequência, que seria a 8ª, e aí você inicia com outras cores,
que são até equivalentes às de trás, mas com uma peculiaridade diferente, que são ao patamar acima. E você tem oitavas acima e abaixo, assim como na música, por exemplo, e em várias outras áreas. O que ocorre? A consciência ela vai dar esse salto também. Às vezes o salto é peculiar, sabe? Mas é significativo. E dependendo da quantidade, o nível do salto que você dá, você tá analisando uma perspectiva humana, por exemplo, e a perspectiva de alguém que está no plano astral elevado, né? Mas dentro de uma mesma realidade existem percepções diferentes, perspectivas diferentes de um indivíduo para o outro, justamente porque já existe um certo distanciamento, né? Mas o que ocorre? Então, você teria 7 cartas aqui. O 0, ele está manifesto na figura como a mente cósmica, a mente do todo, né? Por isso, ele se manifesta como 0, e ele se manifesta como louco. Lembra que nós falamos que o reino de Deus é loucura para os homens, né? E tem toda essa analogia da Bíblia e de outras tradições, porque o 0 é aquilo que a gente não pode alcançar. Então, ao mesmo tempo que um louco é aquele que pode causar um ato de loucura, ele é aquele indivíduo que ele é considerado louco porque ele está dando um passo de coragem, entende? E as pessoas acham que ele vai conseguir. Na figura da carta, por exemplo, e isso caiu bastante com o 0, combinou muito. Na figura, você tem um louco andando na beira do precipício ali, né? Tem toda a simbologia da carta, o cachorro pode simbolizar o passado, né? Registros que vai lembrar ele do caminho e tudo mais. E ele está vivo, feliz da vida, né? Esse é o louco, e ele representa aquilo que a mente não consegue alcançar, você não consegue entender. E é justamente nós filosofando aqui, né, em relação ao que seria Deus, entende? É aquele Deus que está além dos nomes e das formas. Na manifestação do ser humano, nessa consciência expressa nesse nível de realidade com essas 7 cartas, ele representa a mente do todo. E o ser humano encarnado agora, ele é a própria imperatriz, sabe? Então ela faz essa conexão com a mente cósmica, mas na verdade o ser encarnado é a imperatriz. Eu deixei o 21 de fora porque ele é justamente a alma. O 21 é o arcano que faz esse caminho e se manifesta na materialidade como a imperatriz. A imperatriz é justamente aquele ser que se apresenta como mulher para mostrar a capacidade de gerar coisas, né, de gerar recursos na própria vida, de recursos para o seu próximo, para si mesmo. Né? Então, é aquela capacidade de manter e fazer com que as coisas sejam criadas. É a manifestação do arcano 21. Por isso você tem o 21 como 2 mais 1, que é 3. Aponta para a imperatriz, que é o arcano 3 de novo. Entende? Nós temos, então, os enamorados, que seria, por exemplo, agora, a relação que o homem tem com o mundo e com a vida. E você vai ter um parâmetro interessante, porque, na verdade, a vida, ela se resume naquilo que eu sou e naquilo que eu entendo do mundo, à minha volta, e como eu me relaciono com o mundo. Então, como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com o mundo, né? Que é simplesmente viver. É o que a gente estava falando desde o começo, sabe? A vida é simplesmente viver. Só que para mim viver bem vai depender também de como eu desejo que o outro viva, o que eu desejo para o outro. Né? Jesus falou que você faz para o outro é o mesmo que você deseja que seja feito para você. Essa relação. Se alguma coisa der errado, todas essas cartas que foram expostas aqui na mesa, elas têm um único parâmetro, que é esses 2. Se alguma coisa der errado na sua jornada, existe um problema de relação consigo mesmo ou com o meio. E aí você vai ter que voltar atrás e entender. O arcano 9 é a figura primordial, porque ela é a centelha divina dentro do todo. Se no começo você tem o arcano 0, que é o todo, e aquilo que você não consegue alcançar, o arcano 9 é a centelha divina dentro do homem. É o Deus mais alto que você vai conseguir entender e alcançar. Entende? É a centelha dele. Está ali dentro de você. E o eremita é aquele cara que ele vai para a caverna, se refugia, e aí ele entra em introspecção
e vai analisar os aspectos da vida, da existência, da própria espiritualidade, como ele interagiu no mundo, como ele tem que tratar as situações. É o cara que está carregando a própria lâmpada, né, nas suas mãos e o seu cajado, ou seja, ele está iluminando o próprio caminho, porque ele adquiriu agora um autoconhecimento, né, e pela sua percepção, ainda que o seu conhecimento não seja de patamares muito mais elevados, mas o máximo que ele consegue alcançar e entender do que é Deus, do que é a espiritualidade, do que é o ser humano, do que é a vida, está dentro do próprio indivíduo, entende? E ele vai atingir esse máximo ainda que a centelha divina, ela está emanando à medida que você pode suportar como ego, como consciência. O que ocorre? Uhum. Você tem 3 cartas que são consciência cósmica, te ligam ao parâmetro mais expansivo, que seriam consciências propriamente ditas, que é a mente do todo no arcano 0. Você tem o eremita, que é a mente do todo, mas como fractal divino, é uma consciência, né, dentro de você. E você tem a carta do arcano 18, que representa nessa análise o seu inconsciente. E é um tipo de mente ancestral, são mentes. Aqui nós temos também a gente pode chamar de consciência, né? Consciência cósmica, a consciência fractal dentro do indivíduo e uma consciência do arcano 18, que é a consciência ancestral. O que ocorre? É a lua, a lua. É a lua, né? Um lobo, um cachorro, um crustáceo saindo da água. Tudo isso representa o inconsciente, né? A água, ela tem o símbolo das emoções, é o plano emocional, sabe? A água é o plano emocional, a penumbra, né, da lua, que mostra justamente tudo aquilo que está dentro de você e você não pode alcançar ainda, porque está a nível inconsciente. Nesse plano emocional, você tem aquele crustáceo saindo das águas, coisas que podem emergirem de dentro de você, que podem ser traumas mesmo, ou até mesmo potencialidades. É uma consciência, né, dentro do próprio ser, que precisa ser levada à luz para ela, né, para que você precisa tratar traumas anteriores, resgatar potencialidades que estão natas dentro de você. Então, o seu inconsciente, ele carrega tudo isso. É uma consciência, né, ali, mais ancestral, mais do passado. Então, são 3 tipos de consciência, e você tem 2 tipos de mente, de aspecto dimensional, que seria justamente a imperatriz, e a figura do arcano 12, que é o enforcado. Nós vamos analisar isso também. Quando você, de forma mais minuciosa, quando a gente analisar o conceito de chakras aplicado dentro dessa teoria. Você tem um outro parâmetro, você tem a outra imagem que eu te mostrei, depois eu vou pedir para você mostrar ela também, não precisa ser agora. Se você analisar também, pode fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui. Precisa mostrar a imagem agora. Não precisa? Não. Tá, ela está aqui. Quando precisar, eu abro ela. Você ia fazer alguma pergunta? Não. Estou só escutando mesmo. Se eu só analisar com você o conceito de chakra, por exemplo. Então, nós temos 7 chakras, né? Você tem o chakra coronário que te liga ao todo, a mente cósmica, e o arcano ele retrata muito bem isso, né? Porque ele é justamente o 0, aquilo que você não entende, né? Vai além das suas possibilidades. Por isso ele tá como o primeiro aqui, né? E ele se aplica bastante ao chakra coronário, tá vendo? Nós temos depois o próximo chakra, que é o frontal, que é justamente o chakra da consciência, do raciocínio lógico, da cognição, né? Que é a imperatriz, que se reconhece como um ser humano encarnado, tá vendo? Essa mulher sentada aí, entende? O arcano 13 é o chakra. Todas essas 7 cartas estão representando um único indivíduo, entende? A manifestação do ser humano. Então, ela representa um único indivíduo, como corpo, alma e espírito, e elas representam a jornada desse indivíduo também na vida, entende? E agora, o chakra frontal, que é o chakra da cognição, de saber quem eu sou um ser encarnado e sou aqui, isso representa ela, entende?
O chakra da garganta, que é o chakra da comunicação, né, da sua interação com o mundo, e com códigos, né, de linguagem e conceituais, né, tudo isso, essa energia está aqui, e por isso você percebe a relação com o arcano 6, que é os enamorados, que é justamente a carta das relações, né, relações, coisas que estão para fora de você. Você não está se relacionando consigo mesmo, nessa carta você se relaciona com o outro, com o mundo e com a vida, né? E ela representa aí o chakra laríngeo, né, o chakra da garganta e da própria comunicação. O 9 é o eremita, né? E é esse senhor aí que representa agora o chakra cardíaco. Cada carta, dentro da sua ordem, segue a ordem dos chakras, né? Segundo o conceito de Tesla, quando eu distribuí as lâminas, a gente já tem acesso, então, ao que é o ser humano, a jornada dele pela vida e os chakras que existem no corpo dele, entende? E aí você tem o 9, que é o chakra cardíaco, né? E o eremita é aquele cara que realmente volta para dentro. A centelha divina, né? O chakra cardíaco, ele é o primeiro órgão a ser formado no corpo humano, entende? O primeiro órgão é o coração, entende? E o chakra cardíaco está aí, entende? E o eremita é ele. Aí a centelha divina, percebe? A nossa conexão máxima com o todo. E para estar tranquilo, como a proposta da própria carta mostra um ser tranquilo, você vê o eremita vestido de cinza, representando a própria neutralidade, entende? Nos trazendo, né, a analisar a vida dessa forma. Se você for neutro em relação às situações, né, e fluir com a vida como nós estávamos conversando agora há pouco, né, analisar com calma tudo. Então esse é o chakra cardíaco. Após ele você tem um umbilical. Agora interessante é que você vai ver que existem relativos parametrais aqui, né? O chakra umbilical, então, ele é um reflexo do seu chakra frontal. Né? Não sei se você já percebeu alguns espiritualistas e médiuns dizerem que já teve percepções pelo umbigo, a energia captada pelo chakra umbilical, a energia de ambiente. Já chegou a ouvir isso? Sim, eu já vi alguma relação com isso. Por exemplo, uma vez me aconselharam a usar um algodão no umbigo para evitar energias ruins, energias más, ser contaminado por ela, botar um algodão no umbigo, não sei. A única coisa que eu vi foi isso. Então, o que acontece? O chakra umbilical, ele é a segunda mente de parâmetro dimensional, entende? Porque o que acontece? Agora há pouco nós falamos de consciência, existem 3 consciências, que seria o louco, né? Que é o chakra coronário. Você teria o eremita, que é o chakra cardíaco, porque a centelha divina é uma mente consciente dentro de você, e você às vezes precisa voltar a ela. E você tem a consciência, são 3 consciências, e a consciência, que é o inconsciente, que está relacionado ao último chakra. E você tem a mente, né? Então são consciências 3, e mente são 2, que seria então a mente, a sacerdote, a imperatriz, que é o chakra frontal, né? E você tem o enforcado, que seria o umbilical, né? E por isso nós temos a percepção do meio através do umbigo. E eu já tive essa percepção 2 vezes, achei incrível. Em um determinado momento, uma lembrança do passado, não tem como eu te explicar, sabe? Você vai entender, porque na verdade o seu estágio de análise de consciência é capaz de entender isso. Mas a lembrança do passado, eu percebi que estavam chegando em mim pelo umbigo, cara, sabe? Foi uma coisa incrível. Eu sentia isso entrando em mim, aquela lembrança do passado, aquela sensação do que, sabe, de acessar uma memória, só que entrava pelo umbigo. O que acontece? É a segunda mente de âmbito dimensional. A primeira está aqui, a segunda seria ele, né? É um centro
de consciência, né? Um centro mais baixo, porque aqui a gente está definindo o que é consciência, o que é mente, né? E nesse caso, as duas mentes, tanto essa como o umbilical, é para âmbito dimensional, ela acessa o todo através da centelha divina e através da sua mente cósmica, que aí permite essa alma fluir para fora. E se você cata, por exemplo, a matemática da própria carta, nós fazemos a redução cabalística de alguns números, né? E a Cabala nos ensina isso, e quando você faz a redução cabalística, no arcano 12, por exemplo, seria 1 mais 2, que dá 3, mostrando que ele é relativo do arcano 3, né? Que é relativo, e esse chakra é relativo do chakra, né? Numerado como 3 aqui, entende? A partir daí nós temos o arcano 15, que seria o chakra sexual, e a carta retrata muito bem isso. Eu acho interessante como a figura, depois que eu aplico esses conceitos de Tesla, né, para reagrupar as cartas, como as figuras batem e até mesmo nos mostram os relativos parametrais da coisa, entende? Porque aí você tem o chakra umbilical e mostra mesmo a figura do diabo, né, aqueles 2 seres humanos de novo, né, e é um homem e uma mulher, um casal, né, mostrando o próprio poder da energia, né, não só da sexualidade, mas existe uma potencialidade de comunicação, né. A energia sexual, ela não está ligada somente a atos sexuais, mas existe uma energia visceral no que diz respeito ao conceito de se comunicar e interagir com o outro e com o mundo, entende? Mas a coisa é mais visceral, é mais primitiva, é mais espontânea, não é tanto de raciocínio. Às vezes é um magnetismo, entende? Onde a pessoa chega, ela tem um magnetismo incrível e ela consegue atrair a atenção e se comunicar muito bem, né? E muitas vezes ela não é eloquente, sabe? Não tem, sabe, aquelas palavras incríveis, mas toma a atenção de todo mundo, né? E o arcano 15, que seria então esse chakra sexual, na redução cabalística, é 1 mais 5, que dá 6, apontando para os, né? Que é o chakra laríngeo, entende? É a comunicação de novo, né? Então você vê essa relação, sabe? Tanto a comunicação de vias visceral, de potencialidade, que tá além do raciocínio lógico, né? E conceitual, apontando para um raciocínio mais conceitual, né? E o interessante é que como isso bate, né? Aí eu chego para o arcano 18, onde, como a gente analisa, mostra o inconsciente do indivíduo, porque são cartas ligadas ao inconsciente, né? Água seria o plano emocional. E aí você vê, então, a penumbra da lua, o cachorro-lobo, como nós vimos, né? As construções antigas lá atrás, mostrando tempo remoto e tudo mais. E o 1 mais 8, só que é uma consciência, como nós já dizemos. O chakra básico, né? Ele nos liga à consciência da Terra, entende? Então ele está ligando o ser humano a toda a sua ancestralidade, e mais que isso, ele liga o ser humano à própria energia do planeta e tudo mais. E você tem na redução cabalística 1 mais 8, que dá 9, apontando para o eremita, apontando para outro estágio de consciência, entende? Quando você faz a redução cabalística, você acaba retornando para o arcano fundamental, no qual ele é um parâmetro, ele é um relativo, entende? Então, ele é um relativo daquele que é o fundamental, sabe? Então, o 18 é relativo do 9, né? Porque ele é uma consciência ainda primitiva, tá ligado? É o chakra básico, ligado à consciência do planeta e da ancestralidade, né? E do 9, a gente tem que jogar luz para ele. O 9, ele seria um parâmetro do arcano 0, entende? Por isso não tem redução cabalística, o número vai só até 9, né? A partir do 9, você reduziria para 1 ou para 0 de novo, entende? Então, o relativo dele seria o 0. Alguma pergunta? Não. Tudo bem. Então, nós temos isso, né? A imperatriz
ela tem, então, como relativo dela o 12, né? Ela é a fundamental, entendeu? Quando o ser humano ele passa por certas dificuldades na vida, por exemplo, e ele está nessa fase em que aparece o arcano 12, né? Ele se vê nessa situação. Quando você tem um problema, às vezes, no seu chakra umbilical, sabe? Você está sentindo muita energia do ambiente, está absorvendo demais, nós precisamos levar consciência para isso, entende? E aí é a hora que você percebe que o chakra frontal, o chakra do raciocínio, precisa analisar bastante a questão daquilo que você absorve ou não, entende? O ser humano está tendo problemas na vida com o arcano 12, ele precisa olhar lá atrás para ver a proposta da vida, como ele está levando, quais eram os conceitos do passado, entendeu? O que a mãe ensinou, o que a vida ensinou lá atrás, onde ele errou, percebe? Ele está tendo um problema com a imperatriz, sabe? E se você está de forma positiva nessa fase de arcano 12, significa que lá atrás você acertou e você precisa seguir no caminho, entende? O arcano 15, a figura do diabo, né? E o cara está tendo relações difíceis, turbulências, se envolvendo com pessoas que não vão dar certo, não vão direcionar ele no caminho, está levando para um mau caminho, está tendo problemas de relacionamento com casa, com a sexualidade. Tem que olhar lá para trás para o arcano 6. É onde a energia devia ter fluído, entende? Ele precisa rever esses relacionamentos, eles precisam serem mais puros, terem amparo, sabe? Terem consciência, mais consciência, por isso você tem ali a transmutação daquele anjo, né? Em cima, a luz, né, amarela, simbolizando felicidade, expansão de consciência nesse sentido. Então essas cartas, elas estão se relacionando, elas mostram os seus chakras, né? E elas mostram você como indivíduo como um todo, né? E ela mostra a sua jornada pela vida, né? O arcano 18, ele vai aparecer, você vai ter saltos de consciência, nós vamos ver isso, mas o arcano 18, ele é sempre isso, ele é o seu inconsciente que precisa ser tratado, né? Se tiver potencialidade, você precisa aflorar, mas nós temos que levar consciência para o inconsciente, entende? Esse 18, ele se relaciona com o 9, é? Ele se relaciona com o 9. Por isso que na redução cabalística, ele é 1 mais 8, né, que dá 9. Entende? Então, tem que sintetizar no chakra cardíaco, tem que sintetizar aqui no coração, né, onde a centelha divina vai conduzir tudo. Entende? E a partir daí, todos os chakras seriam alinhados nesse conceito. E como nós já falamos, né, existe uma relação muito grande nesses estágios de expansão da consciência e nós precisamos dar salto. O salto acontece depois de 7, por isso nós temos 7 cartas aqui, o 21 ficou de fora, porque ele não é uma carta a mais. Ele é simplesmente a jornada do próprio herói, entende? Por isso eu tirei ele de fora, dentro dessa análise. Então você tem 3 fases de manifestação da consciência, né? Onde os judeus falavam que 3 seriam a proposta de manifestação do ser humano na vida, né? Nós precisamos de muito mais, porque nós erramos muito, entende? Mas haja vista que existiriam, em tese, existiriam seres que se manifestariam aqui, conseguiriam, né? Era só fazer as escolhas certas. Mas não importa se não são 3, são 30, 300, 3.000 e quantas forem necessárias. A partir do arcano 18, nesse estágio de manifestação da consciência, lembrando que essas cartas elas representam um indivíduo na sua forma mais natural e peculiar de ser, aonde a espiritualidade, por exemplo, pode ser uma espiritualidade bastante inocente, entende? Às vezes existe a pessoa que ela simplesmente acredita que existe um Deus no céu, né? E ela está aqui, ela não precisa entender nada sobre isso, né? Não precisa entender muito sobre religião, né? Ou ela tem a fé que é a votinha e tal. São pessoas que fluem de maneira muito simples e não são muito cobradas por isso, entende? Sabe quando você olha aquela pessoa que briga com você no trabalho, sabe? Não entende do que você fala, às vezes você fala uma coisa, ele já joga pedra e vem contra, e você olha para ele e pensa assim, poxa,
é uma manifestação do todo que está ali, é uma centelha divina, eu tenho que respeitar. Se ele me critica, né, se ele tem uma visão equivocada a meu respeito, ele ainda está sendo fiel ao que ele está vendo, percebe? Porque se essa é a percepção que ele tem da vida e de mim, né, ele está sendo fiel a isso. Na verdade, eu tenho que respeitar a opinião dele, entende? Se essa é a visão dele, entende? Eu costumo dizer, se Jesus estivesse no corpo do soldado que apunhalou ele na cruz, entende? O que Jesus faria? Se Jesus fosse o soldado, né? O que Jesus faria? Só que Jesus se colocando na pessoa daquele cara, né? Você percebe o que é se colocar no lugar do outro? É se colocar literalmente, até mesmo no estágio de evolução de consciência que o outro tem no momento. Então, Jesus, se ele se faz uma alma, sabe, limpa, ele resetasse tudo que ele tem de conhecimento, entende? Ele vai para o corpo do soldado, e agora ele fizesse um download daquilo, ele apunharia a si mesmo na cruz. Ele faria a mesma coisa que o outro fez, entende? Então, isso é se colocar no lugar do outro, isso é desenvolver a empatia. É por isso que a gente não pode julgar, nem muito menos condenar o outro, né? Porque o parâmetro que a gente está usando é injusto, né? Porque a gente está querendo projetar a nossa consciência no outro. E o outro não tem aquela consciência. Então, não merece ser julgado nem condenado, né? Não cabe a gente fazer esse julgamento. E nesse estágio de consciência aí de cima, a gente percebe que a coisa flui. E você percebe que a relação da pessoa com o meio é bastante sucinta. Ela está voltada mais para si mesma, para a introspecção, para a família, por isso a imperatriz ela simboliza a família, ela é dona do lar, né? Ela não está cuidando de uma creche, entendeu? Ela não está administrando escola, sabe? É uma pessoa que representa alguém que está trilhando um caminho simples na vida. E até mesmo o conceito de espiritualidade para ele é simples, tudo é muito simples, sabe? Às vezes as pessoas, muitas pessoas se colocam nessa posição por causa de lavagens cerebrais, né? Chega a abolir toda a possibilidade que podia alcançar, né? E se infiltra em algum conceito de forma bastante dura e começa a entender a coisa e começa a fechar a mente e entender a coisa só naquele aspecto. Eu sei que você está me entendendo, né? Sabe? Mas existem pessoas que é natural, ainda está iniciando, está entendendo, está compreendendo, não pode dar passos muito largos, que vai confundir. O Arcano 18, após essa carta, você percebe que existe um salto de consciência, né? E aí você cai no Arcano 1, a roda do mundo, que é a Imperatriz, você vai ter, então, as coisas bem equivalentes. Você tem o 0, que é a mente cósmica, você vai ter o 1, que é um outro aspecto da mente cósmica, e você vai ter o 2, que é um outro aspecto da mente cósmica. Dessa forma, a Imperatriz se manifesta como ser encarnado. Então, a primeira carta é a mente do todo, a segunda é o ser encarnado. Na figura de baixo, você pulou 7, né? Por isso a gente fala oitava, porque você pulou 7 foi para a oitava ação, múltiplos da frequência, né? Lembra a gente daquelas histórias de 7 além, né? Sim. Lembra? Me faz pensar que 7 além é justamente isso, né? Você está numa dimensão onde as 7 faixas de frequência de construção da realidade estão um pouco acima. Então não chega a sair da energia bariônica, mas é como se fosse uma outra dimensão que passou para a próxima oitava. Então é além das 7, sabe? Nunca ouvi ninguém falar nada a respeito, mas parece fazer bastante sentido. Então, nesse próximo estágio de manifestação da consciência, você inicia esse com o Arcano 1. Você lembra que até parâmetros binários de um computador você tem zeros e uns, né? Então, é aquilo que não é nada e, de repente, é alguma coisa, né? E Deus representa justamente isso, né? É aquilo que é imanifestável, não se entende, é o zero, e ao mesmo tempo ele se manifesta como alguma coisa. Ele pode ser representado pelo 1. Ele é o uno, né? E aí, ele sendo uno, ele acaba sendo tudo porque ele é o único, né? Dentro desse aspecto de manifestação da consciência,
você tem agora o imperador que está tirando energia do que ele consegue conceituar. Caiu um pouquinho para mim, não sei se... Você está aí? Eu estou escutando. Está caindo um pouquinho, mas estou te vendo de novo. Uhum. Beleza. Então, agora ele se manifesta como o Arcano 4, e Deus, para ele, é agora aquilo que ele pode conceituar. Sabe aquele parâmetro da fé raciocinada? Né? Você dá um salto de consciência, e agora você tem uma fé raciocinada. Né? E agora Deus é um. Ele é aquilo que você está conseguindo conceituar. E você vai receber as emanações do todo de acordo com a frequência que você está vibrando e você está entendendo, porque Deus está suprindo o conhecimento, né? Todo conhecimento aprendido é emanado por Deus, né? Independente da linha de conhecimento, do estágio de conhecimento, né? É Ele manifestando toda a coisa. E agora o imperador aparece aqui como ser que é manifesto, está na terceira dimensão, o ser encarnado. E é um salto pequeno de evolução da consciência, para muitos pode ser grande, mas o que ocorre? Ele, como ser encarnado, agora você percebe que não é alguém que cuida apenas da família, é um imperador, né? Ele vai cuidar de mais gente agora, entende? O chakra, né? Tanto o chakra coronário como o chakra frontal, né, tem capacidade de assimilar muito mais coisa, né, mais dessas emanações cósmicas. A partir daí, você tem a carta 7 dentro dessa mesma linha, que está abaixo do ser enamorado, que era uma carta de relacionamento consigo mesmo e com o mundo à sua volta, né? Agora, nesse salto de consciência, e cada tabela deu um salto de consciência e cada estágio de mente, de consciência do indivíduo está dando um salto de consciência, né? Não sei se eu fui claro, mas se você conta, por exemplo, você está no 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entende? Se você contar a partir do 6, vamos contar a partir do 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem o 4, abaixo dos enamorados, a 8ª, que é o salto de consciência. Então, o mesmo aspecto, o mesmo parâmetro, né? Porém, uma 8ª acima agora. E as coisas mudam, porque aquele que mais é dado, mais requerido a responsabilidade sobre aquilo, entende? Então, aquela pessoa que agora estava se relacionando com o meio e com a vida, né? As suas relações, ainda que próximas de um âmbito, ele se manifesta de uma forma que agora ele é o arcano 7, é o carro, ele é o imperador, né? Ele é um imperador que está administrando, que está cuidando de um império, que está cuidando das guerras, que está sendo o diplomata da situação, porque ele não está sozinho, agora ele é responsável por mais pessoas, entende? E o conceito da fé raciocinada vai partir por tudo aí, porque esse cara, ele está num estágio onde ele administra as coisas muito bem, ele pode estar ligado bastante ao materialismo em si, e não partir para o âmbito da espiritualidade de forma mais ostensiva, mas de qualquer forma, a intelectualidade que ele nasce, que ele traz da vida e do conceito de ciência e de vida, levam ele por esse caminho, e lhe dão mais responsabilidade. A partir daí você tem o arcano 10, que é uma 8ª ação do eremita, aquele cara que olhava para dentro, entende? Ele se vê de frente de vários aspectos, né? Mas, mais uma vez, ele olha para dentro. Só que quando ele olha para dentro, ele se depara com muito mais coisa. Por isso você tem a águia, você tem o rosto de homem, né? Mas é alguém que carrega a espada e tem um turbante na sua cabeça com as cores pretas e brancas que mostram como você tem que administrar o poder da neutralidade. Mais uma vez, é o chakra cardíaco, entende? Que está pesando muito mais coisas em si, está sintetizando muito mais coisas, entende? A espada, ela simboliza o fio da mente, é o elemento ar. A mente é o elemento ar e a espada é essa navalha com qual você corta as questões, você discerne, né, tudo que você tem na sua volta, na sua frente, no seu caminho.
Ele é o fio da mente, percebe? E você começa a encontrar agora os relativos parametrais de novo. Por isso você tem 1 mais 0, que é 1 novamente, e aí aponta lá para trás, para o mago, né? Que é aquela manifestação de Deus, da fé raciocinada, da própria ciência. O mago carrega consigo os 4 elementos, que a terra, a água, o ar e o fogo, aponta para cima e para baixo, mostrando assim na terra como nos céus. Entende? Ele domina a ciência, ele tem capacidade de dominar tudo isso, né? Com o símbolo da eternidade sobre a sua cabeça. Então ele começa a ter noção, né, do que é a vida, ele faz essas perguntas, né? E o chakra cardíaco, ele é o relativo de tudo aquilo, né? Dessa mente de Deus e desse conceito de Deus, que é o Deus, né, que está sendo expresso, né, que está começando a ser entendido como uno. Você tem a morte como próximo arcano, que é uma 8ª ação do arcano 12, o Enamorados, né? E essa morte é 1 mais 3, que é 4. Você vê na morte, por exemplo, por isso que eu falo que tanto a soma, né, dentro dessa conjunção de cartas, esse agrupamento, e a própria arte, parece fazer um sentido muito grande. Eu acho que houve uma inspiração muito grande, uma canalização grande, sabe, muito forte do artista quando ele põe esse tipo de imagem, né? E aí você vê o rei sendo cobrado, né? O imperador, sabe, sendo cobrado, né? E aí a morte chega até ele. Toda morte pode simbolizar uma morte e um renascimento, né? Uhum. Ou a morte ou o renascimento. Mas aí você tem, então, na redução, o 1 mais 3, aí é o arcano 13, 1 mais 3 que dá 4, apontando realmente, né, para fundamental, entende? Então ele é o relativo parametral da figura lá de trás, né, e está mostrando quem que está sendo cobrado, entende? Nós não somos cobrados pelas situações da vida nas quais nós estamos envolvidos, nós somos cobrados porque nós não seguimos, sabe, nós saímos da rota e não seguimos o curso que era para ser traçado lá atrás, né? E isso pode ser simbolizado pelo que Jesus falou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, entende? E fazer ao outro que você deseja que fosse feito a você. Entende? Então esse cara, se lá atrás ele não agiu com sabedoria, com inteligência, porque ele tinha pessoas e situações que dependiam da sua atuação, entende? Da sua determinação, ele vai ser cobrado, entende? Então, nesse caso, nós sofremos, né, as pessoas sofrem na vida, nós temos nossos distúrbios, mas temos que olhar lá atrás, entende? Porque é o rei que está sendo cobrado, entende? É aquele que devia administrar, né? Então, por isso que todos os chakras, acabam se subjugando também ao próprio chakra frontal do raciocínio, entende? Se você tem problema de desalinhamento, nós temos problemas em órgãos nossos, porque cada chakra está ligado a uma glândula, entende? E o que acontece? E aí você olha lá para trás, 1 mais 3 é 4, e você vê que você tem que pensar com a mente de raciocínio lógico e cognitivo, né? E esse rei, ele está sendo cobrado. Você tem o arcano da torre, que mostra a destruição, né? E pode simbolizar coisas na nossa vida que precisam ser deixadas de lado. Temos de desconstruir muitas coisas na nossa vida, né? Para edificar coisas maiores, né? Com mais estruturas. Mas, ao mesmo tempo, você vê de novo a figura do rei, né? Sendo lançado para baixo, entende? E isso é que eu acho interessante. Eu sempre gosto de ressaltar, mais uma vez, você percebe como a arte e a matemática da coisa, por mais simples que seja, né, apontam para esse caminho, né? Que é 1 mais 6 na redução, que dá 7, mostrando a carruagem do rei lá atrás de novo, né? O cara saiu para a batalha, né? E de repente fez coisa errada, e agora o universo, né, destrói a sua torre. Você vê que não é a própria batalha em si que derruba ele, né? Mas é um raio cortando os céus, mostrando que aquilo que você planta, você colhe, a causa e efeito, a lei da semeadura, né? E aí você vê que ele está sendo cobrado por um aspecto lá atrás. Tudo que nós fomos cobrados na nossa vida está embutido nessas duas cartas, né? Em qualquer estágio de manifestação da consciência, nós vamos ser cobrados aqui.
ou é na Imperatriz nos Enamorados, arcano 3 e 6, ou é no 4 e no 7, que é o Imperador e o Carro, ou vai ser no 5 e no 8, entende? Que é o Papa e a Força, e nós vamos chegar nele, entende? A vida se resume nisso. É eu e o mundo à minha volta, e como eu me dou com tudo isso, entende? E aí você tem o arcano 19, que é a figura do inconsciente, né? De novo, né? Porque isso acompanha os chakras de novo, e aí você tem o chakra básico lá atrás, e simbolizando o inconsciente, né? Porque os chakras, eles se distribuem pelo corpo de cima a baixo. E essa representação está tudo dentro do próprio indivíduo também, né? E mostrando os níveis de consciência dentro do próprio ser, né? Agora você percebe que o arcano 19, né? Não tenho certeza se falei 19 ou falei 18. O arcano 19, ele é 1 mais 9, né? Que dá 10, e o 10 precisa da redução cabalística de novo, que volta para o 1, percebe? E aí mostra lá atrás, outra vez, o arcano do mago, né? Que é a necessidade dessa consciência cósmica, né? E como nós devemos levar a consciência e luz para todo o nosso ser, iluminar todo o nosso ser, inclusive para o nosso inconsciente, que é onde as coisas vão precisar ser ressignificadas, né? E levar luz. Agora você percebe que, por exemplo, na oitava ação da coisa, você tinha como inconsciente lá atrás aquele ser, né, sucinto, humilde, que estava evoluindo de acordo com o dia. Você tinha a representação dele com o arcano 18 como a lua e toda aquela penumbra da situação. E agora, quando se manifesta com o mago, o poder da ciência em si e a própria capacidade de analisar o conceito de Deus muito mais claro, ele chega aqui, e se ele vencer essas etapas, ele chega aqui agora trazendo mais luz para o seu inconsciente, porque agora ele não tem a lua, mas ele tem o sol, entende? E agora ele é uma criança, né, que tá acordando para tudo isso, né, sendo conduzido por esse cavalo, né, que mostra uma figura que conduz, um veículo que o conduz, que simboliza o transporte, a própria velocidade, o fluxo com que a coisa pode caminhar, percebe? E nós vamos trazendo luz. Cada carta tem o seu aspecto de luz e de sombra, e se nós passamos pela figura 13, por exemplo, e essa e vem com sabedoria e responsabilidade, essa morte está significando um renascimento, né? Se você vem para a figura do arcano 16, que é a torre, entende? Essa torre cair, na verdade, está mostrando reconstrução de valores, de ideais e de princípios de vida, entende? Então, são situações na vida, são iluminações do indivíduo, estão relacionadas aos próprios chakras e ao inconsciente do indivíduo aqui atrás, como último chakra, né? Mostra que ele trouxe mais luz, né? Nessa oitava ação ele traz mais luz e mais novidade de vida para ele. Aí você vai ter um próximo estágio de manifestação da consciência, que é onde aparece a sacerdotisa. Até aí você está entendendo mais ou menos a analogia que eu estou fazendo, Paulo? Sim, estou. A questão das oitavas, tem alguma pergunta? Da evolução. Não, estou só escutando. O que tem que ficar bem claro aqui, realmente são saltos de evolução da consciência, você tem os múltiplos, né? Você tem toda a 7, que são as manifestações, vem desde lá de cima, onde Deus é cétuplo, né, e manifestação, e você tem aí também essas 7 fases que representam o indivíduo, os chakras dele e tudo mais, e são questões principais. Então, é esse tipo de manifestação, são as figuras, né, que são fundamentais, e elas estão presentes aqui, né, e vão ter os seus aspectos parametrais, né. Presta atenção no conceito de mente, né, e nós temos essa mente, que é o chakra frontal e umbilical, por isso nós vamos sentir coisas com o umbigo, por isso as pessoas pedem para proteger o umbigo, né. Se eu esquecer depois, você me lembra de contar uma experiência que eu tive uma vez à noite com o chakra umbilical, né. Então, são
3 tipos de mente de âmbito expansivo e cósmico, que seria o arcano 0, né? Que é o chakra coronário, o chakra cardíaco e o básico, e 2 mentes, né, que de âmbito dimensional, que seria o chakra frontal e o chakra umbilical, né? Então são coisas fundamentais para serem gravadas. E nesse último estágio de manifestação da consciência, você tem agora a sacerdotisa, né? E ela é uma síntese, por isso que eu cheguei até a comentar, né, que muitas vezes a ciência vai ficar para trás e a coisa toda vai mostrar que tudo isso, na verdade, é a maior ilusão que a magia já criou, né, que Deus já criou. E lembrando também que, na verdade, como você mesmo disse, o que é ilusão é real, né? Uhum. É apenas uma manifestação. Às vezes as pessoas falam assim, mas Matrix, então quer dizer que nada é real. Não, tudo é real na Matrix. Né? O que não é real, ou que a gente não entende que é real porque existe a transitoriedade da coisa, entende? Na verdade, a única coisa que permanece é a própria impermanência, né? Uhum. Mas, de repente, a árvore que está plantada ali no meu quintal, num próximo estágio de manifestação, o todo que, né, queira usar essa centelha divina para se manifestar com outro tipo de árvore, né? Ou até com um outro tipo de ser, né? Uhum. E talvez até um ser biológico. Então, mas esse cenário todo, né? Ele todo tem vida, percebe? Né? Porque Deus está em tudo. E o que ocorre aqui é que com a manifestação da sacerdotisa, nós vemos muito isso, porque é alguém que representa a fé, né? Cuida de muitas pessoas, representa a fé, mas ao mesmo tempo ela carrega a lei, né? Ela está com a Torá enrolada ali. E ela mostra que ela é a junção do arcano 0 e do arcano 1. Deus é o 0 e o 1 ao mesmo tempo, entende? Então, ao mesmo tempo que ela percebe que Deus, você não tem como você raciocinar, né? Ele está além dos nomes e das formas, né? E você acredita, e você sente, você percebe, como o arcano 1, ela percebe que existe o conceito da fé raciocinada. Então, Deus é aquele Deus que nos pode raciocinar, né? Deus é o Deus que está dentro do parâmetro da fé raciocinada, e até uma determinada distância, aí você vai conseguir raciocinar a coisa, mas ela entende que Deus está além de todo raciocínio. Então ela percebe isso, por isso ela carrega a lei, né, e ela representa a fé, sabe? E a partir daí, nesse estágio de manifestação da consciência, é onde se manifesta aquele indivíduo que ele não entra em conflito com nada, entende? Ele tenta entender os aspectos de todas as situações, o ponto de vista de todos os seres, compreender e ter paciência, né? E a religião, ele entende por um outro parâmetro, né? E aí ele percebe que Deus se manifesta ali, alguém chama de Tupã, o outro chama de Iemanjá, né? E por aí vai. Mas ele começa a perceber isso, porque ele sente, né? Ele tem... A fé representa essa percepção também do sentir, né? E ele sente, não, realmente eu sinto essa energia, e pode ser chamada desse jeito, não tem problema. O que é importante é que realmente a coisa existe e Deus está atuando ali, né? E aí, a partir desse conceito, existe toda uma manifestação, aqui a sequência das cartas. O arcano 5 é o Papa, né? Então, essa é a ideia. Mas a sacerdotisa, ela é a ideia de Deus, né? Ela tá ligada ao coronário, ela é a ideia que você tem de Deus e como ele se deixa manifestar, né? Não é a pessoa em si, porque a pessoa está dentro desse segundo cadencial da tabela, né? Que agora está abaixo do imperador, estava abaixo da imperatriz, agora está abaixo do imperador, né? E é o arcano 5. O que ocorre é que agora, mais uma vez, ele tem a responsabilidade de levar luz a outras pessoas, ou pelo menos aqueles que se identificam com a sua verdade, sabe? Como imperatriz lá em cima, não tinha toda essa responsabilidade, né? Uhum. Não tinha toda essa responsabilidade. Abaixo você tem um imperador que não está ligado diretamente à fé,
né? A ideia, o conceito de fé pode aparecer de forma sucinta, né? Porque Deus aparece como uno, né? Mas a responsabilidade dele é mais material, né? E agora você tem embaixo o Papa que está juntando essas coisas, né? Tudo isso envolve, todos esses três aspectos envolvem materialidade, né? Vida cotidiana normal e espiritualidade, né? Uhum. Mas agora com o Papa você tem de novo alguém chamado a responsabilidade. O arcano 8 é uma figura de relacionamentos também, né? Então lá em cima você tinha os enamorados, que relacionava consigo mesmo e com o mundo pequeno à sua volta. Depois você tem o carro, né, que é o rei, mostrando a capacidade de batalha e de proteger o povo. E agora você tem alguém que está segurando e está controlando a própria fé interior, né? Porque, na verdade, o mundo é uma fera que é um reflexo da fera que existe dentro de nós mesmos, né? E nós, dominando a nossa fera, nós vamos conseguir dominar lá fora. E aí você passa para o arcano 11, que é mais uma vez ligado à centelha divina do todo, e à justiça. E você tinha o eremita que olhava para dentro, depois você tinha a roda da fortuna, que é aquele que tem o domínio das próprias energias, né? Sim. Exatamente. A roda da fortuna que tem o domínio das próprias energias, esse manto simboliza também a neutralidade. O eremita trazia a neutralidade no manto. Aqui ele carrega no turbante, mostrando a neutralidade, o fio da mente. E agora, mais abaixo, você tem a justiça, né, que tem capacidade mais precisa de julgar as situações e carrega de novo a espada, que é o fio afiado da própria mente, né? E lembrando que, sobretudo, ela está presa ao conceito de julgar a si mesmo, entende? Ela está presa a esse conceito. Nesse estágio de manifestação da consciência, o chakra cardíaco leva a isso. E 1 mais 1 é 2, que aponta lá para aquele Deus lá atrás, que é a sacerdotisa, é o conceito de Deus que você tem, que agora você emana da fonte, essa informação, né, de conceito de Deus, que está ligado àquele Deus que está além de todo o raciocínio, né? Está dentro do parâmetro da fé raciocinada, mas também está além de todo o raciocínio. Depois você tem o arcano 14, que está ligado ao chakra umbilical de novo, né? E tudo aquilo que se relaciona, e na redução seria 1 mais 4 que dá 5, e chama a responsabilidade como governar a própria casa, e dentro desse parâmetro. Arcano 17, ligado ao chakra sexual, e essa relação que agora existe com o mundo e com a vida, e principalmente a relação visceral, né, é uma relação que não precisa estar revestida de mais nada, né? Não precisa estar revestida de oratória, de nada. Por isso, a figura da carta mostra alguém desnudo, entende? E é simplesmente o que ele é, né? E ele carrega 2 taças que está jogando na própria vida e no próprio mundo à sua volta o transmutar das energias e daquilo que flui de si, né? E 1 mais 7 na redução é 8, que mostra que é alguém que dominou as próprias forças, ela está ligada à relação com o mundo, né? Lembra que essa tabela aqui, ela é a tabela que nos relaciona ao externo, ao mundo, e esse parâmetro aqui ligado ao chakra umbilical, o arcano 17, ele nos liga ao mundo também, e como nós nos damos com ele, e nesse momento é alguém que não está sendo cobrado, mas é alguém que distribui o precioso líquido das emoções, daquilo que é e sente na vida, entende? Na fonte, né? Que é o que os outros irão beber, percebe? Então, esse aspecto de relativo, né, segundo a sua própria fundamental, ele está muito bem. E quando você chegar para a última carta, que seria aqui, o arcano 20, você tem mais uma vez a imagem do inconsciente, né?
E você percebe que essa carta, a carta do julgamento, ela mostra 3 pessoas levantando da sepultura. É uma figura muito interessante. E a jornada iniciou-se com o eremita ali no centro, mostrando o chakra cardíaco, e mostrando que o chakra cardíaco era aquele que se revestia de neutralidade, né? A centelha divina está ali. E a nossa jornada é levar luz para tudo, até chegar ao nível do inconsciente, iluminar ali. Né? E lembra que nós falamos atrás, todo o poder da ancestralidade, né, e tudo mais, memórias passadas, né? Seres que de repente, informações estão vivas dentro de nós. E agora aqui, o arcano 20, você vê 3 pessoas saindo da sepultura, que simbolizam também corpo, alma e espírito, aqui é um único indivíduo, né? Os 3 aspectos do ser. E esses 3, eles estão com a pele cinza, mostrando que agora eles não se revestem de neutralidade, mas eles são a própria neutralidade. Esse indivíduo, né, acaba vencendo os aspectos que lhe foi proposto. E trazendo luz para o inconsciente, você vê que lá no começo existe a penumbra da lua, né, no inconsciente. Depois você percebe que existe uma novidade de vida, né, ali, aonde você tem o sol iluminando, você levou um pouquinho mais de luz para o seu inconsciente, está se comunicando com o ser divino e está trazendo luz para o seu inconsciente. E agora aqui você se reveste de neutralidade e essa luz que ilumina agora é a própria consciência cósmica. Você tem noção disso, percebe? E o próprio sol se torna consciência agora para você. Você entende tudo, percebe? Então, basicamente, né, para não falar muito, que eu já estou falando bastante aqui, depois você pode cortar à vontade, Paulo. Tá bom? Já estou falando muito, mas basicamente, então, nós vemos o estágio de manifestação da consciência, você percebe os chakras expostos aqui, você percebe os 3 tipos de consciência, né, tanto a mente, como a centelha divina, como o inconsciente. Você percebe as 3 consciências básicas, 2 consciências básicas de âmbito planetário, que seria o frontal e o umbilical, né? E o fundamental, que é o propósito da vida, que seria simplesmente viver, né? E para isso o todo se difundiu e se fractalizou, né? Então, o propósito da vida seria simplesmente viver e deixar fluir. Eu vi até numa experiência onde um pastor disse que depois que ele acessa, através de um processo xamânico, depois que ele acessa a consciência cósmica, né? E é um pastor que participou disso, né? Ele acessa essa consciência cósmica, o todo conversa com ele e fala para ele assim: olha, eu sou tudo que existe e sou cada uma das coisas. Eu sou você e eu sou simplesmente viva, né? Ele falou que voltou transformado dali, entende? E nós temos, então, tudo isso e as 2 fundamentais, que seriam, então, a 2ª e a 3ª carta, que descem na escala também, entende? E a partir daí, então, você teria tudo que é reflexo dessas 2 cartas, tudo que acontecer na vida, né? Nós temos que sondar aqui atrás nesses parâmetros, tá bom? Você pode mostrar aquela outra imagem que eu te mandei? Sim. E aí a gente conclui. Essa imagem, na verdade, é uma das imagens que representam a matemática vórtice, né? E o que ocorre? Então, você tem o número 9, que é o número máximo, até aqui mesmo, para a gente, né, na redução cabalística, a gente tem o número 9, que é o número máximo, né? As 22 cartas, por exemplo, do tarô, os arcanos maiores representam as 22 letras do alfabeto hebraico, né? E o que acontece? Então, o 9 está em cima, que ele representa Deus ali, né? A sua imagem de Deus e o ponto máximo que você vai alcançar de compreensão do que é Deus. A partir daí, você vai ter tudo que se sucede agora na vida e na existência. Como a gente falou sobre os múltiplos, né, as oitavações, os planos de 7, então a gente pode fazer o seguinte agora, para a gente entender a questão. Tesla fala que 3, 6 e 9 são as chaves para desvendar o universo, né?
E você tem, então, depois do 9, você tem o 1, e o múltiplo do 1 seria o 2, né? Essa imagem, ela no todo, ela representa o que mesmo? Tem a ver com Cabala, né? Aí a matemática Vortex, ela representa também, deixa eu ver se eu lembro, representa o diagrama sagrado, né? Que tem uma outra forma de analisar esse conceito, porque aí as outras, cada número representaria um tipo de personalidade de indivíduo, né? E existem muitos palestrantes que trazem palestras incríveis falando sobre o Enneagrama, né? Tanto o Enneagrama sagrado como simplesmente o Enneagrama, né? Para a formação de seja lá qual aplicação ele queira colocar, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu queria entender exatamente que figura era essa que eu não conhecia. Mas você disse, matemática, né? Tecnicamente seria a primeira forma geométrica que aparece, né? Nos conceitos de formas que podem se estabelecer por aí. E o que ocorre? A árvore da vida, né, apareceria com ela primeiro, né, e depois difundiria em tudo mais. Né? Sim. Seria o básico. Né? Então você tem, por exemplo, o 1 e o múltiplo da frequência, que seria o 2. Depois do 2, o 4, né? Do 4, o 8. 2 vezes 8, 16, né? Na redução cabalística, 1 mais 3 dá 7. Aí você cairia para ali. 2 vezes 7, 14. 1 mais 4, 5. Desceria ali para baixo, onde você está vendo. 2 vezes 5, 10. Na redução cabalística, voltaria para o 1. Né? Então, você teria essas linhas que você está vendo aí. Mas só que você percebe que o 9, o 3 e o 6 ficaram de fora, né? E aí, então, já vemos a magia. E se você fizer, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. Aí aponta lá para o 6. 2 vezes 6 dá 12, né? E na redução cabalística, 1 mais 2 dá 3. E aí você vai ficar nessa briga eternamente aí. Jogando para o 8. Mostrando essa relação que existe de dependência de mim mesmo, né? Comigo e com o mundo à minha volta. Por isso você tem aqui, por exemplo, nessa escala aqui, nessa tabela aqui, que a própria ciência de Tesla me fez montar, você tem esses dois parâmetros aqui. São cartas fundamentais, né, que são os 3 e os 6. E aonde a vida se ressignifica, percebe? Eles vão depender de si mesmo. Se você cata o 9, que é a centelha divina, o Deus interior dentro do homem, né, e fizer um múltiplo de frequência com ele, 2 vezes 9 dá 18. E 1 mais 8 é 9. O 9 é perpétuo em si mesmo. Dentro da matemática, ele não vai sair de si. Entende? É ele que emana. Por isso é o fractal do todo dentro do ser humano. Se você fizer 15.348 vezes 9, na redução cabalística vai cair para 9 de novo. Entende? Porque ele é que perpetua a coisa, né? E é o mais próximo de Deus, né? Dentro dessa geometria sagrada que nós podemos chegar, né? Saiu daí, você vai cair no 0, né? Ou numa manifestação do 0, que seria 1, mas aí já é um conceito de Deus que a gente conseguiu tratar, entende? Porque o mais próximo de Deus seria o 9 e essa centelha, né? Agora, o interessante aqui, então, peraí, nós sabemos que as cartas principais seriam 3, o 6 e o 9, né? E você tem, então, se a gente olhar para o tarô, você tem a Imperatriz, os Enamorados, o Arcano 3, 6 e 9 e o Eremita, né? Isso se resume ao ser humano, né? Que é justamente ele, o que ele entende do mundo e a centelha que sustenta ele, né? A centelha divina, a alma primordial, né? Que é um dos fractais do todo que está em patamar muito mais elevado. Mas só que quando você olha, então ficaram outros números de fora. Cadê? Põe a tabelinha lá de novo para a gente ver.
Aí ficaram de fora, então, o 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8, né? Interessante que eles formam um quadrado ali, de repente mostrando aspectos da quarta dimensão, né? Pontos onde os indivíduos se encaixam. O que ocorre? Onde eu encontro isso, então? Já que essa ordem do tarô eu desenvolvi através da ideia de Tesla, nós chegamos à matemática Vortex, onde nós achamos, então, as cartas fundamentais que mostram o propósito da existência, como se conduzir por ela, que seriam a 3, o 6 e o 9. E agora, então, vamos achar o que mais tem aí para nós. Tem aí. Tá conseguindo me ouvir, né? Aí, apareceu a tela de novo. O que acontece? Então, o 1... cadê? Você tem, então, o 1, o 2, aqui, que é o arcano do mago e a sacerdotisa, e são a mente, né, que estão depois do primeiro estágio de manifestação da consciência, esse múltiplo de manifestação, né, que é o Deus, agora é o Deus que é o Deus que a fé raciocinada entende, e é aquele Deus que está além de todo o raciocínio, né? Então ele entende o que é fé, Deus dentro do parâmetro da fé da raciocinária e entende o que está além de todo o raciocínio. Depois você tem o 4 e o 8, né? Cadê? Deixa eu somar, então. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Vou mostrar aqui. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Então você tem o 4, o imperador, o 5, o papa, o 7, o carro e o 8, a força. Você percebe que está apontando para os grupos de carta que estão no estágio de manifestação da consciência 2 e 3. O 1 não tem responsabilidade disso, sabe? Né? O 1 é tolerado, ele está aprendendo, mas só que o 2 e o 3, eles aparecem agora no segundo estágio de manifestação da consciência. E eles não aparecem de forma aleatória, eles aparecem nas cartas que recebem a influência cósmica, que é o chakra coronário, e nas cartas que manifestam o ser encarnado e mostram qual é a responsabilidade dele. Sabe? Então, e o que chama para responsabilidade é justamente isso. Então, por exemplo, você percebe que o cara se manifesta ali dentro do parâmetro ligado ao arcano do mago, que é o parâmetro da fé raciocinada, ele percebe que ele aparece como imperador, ele tem que se relacionar como alguém que cuida e batalha pelos outros, né? E ele aparece como a imperatriz, ou ele canaliza da imperatriz, desse conceito de Deus, e aí ele se manifesta como papa, e na próxima carta mostra que ele é incumbido de dominar todas as feras, e ele tem a responsabilidade de cuidar da vida e do mundo agora das pessoas, entende? E ao mesmo tempo ela está entrelaçada aí entre eles, então são 6 grupos, são 6 cartas que se entrelaçam aqui, mostrando como o ser humano tem que cuidar um dos outros, entende? E aí, de repente, aquele que tem um pouco mais de conhecimento tem a responsabilidade de levar esse tipo de verdade, né, para aqueles que se identificarem com a sua verdade, aprender também, ser humilde e aprender, porque, de repente, outras pessoas que parecem que não tem tudo aquilo que você tem, de repente, te traz uma informação que Deus iluminou, né, para trazer essa informação. Então, ele sabe que ele tem que aprender com quem está embaixo, dar a mão para quem está embaixo, aprender com quem está em cima, e está nesse jogo aí, né? São cartas que nos chamam a responsabilidade, entende? Então, essa matemática Vortex aí está nos mostrando quem nós somos. Aqui nós estamos ligados através dos 369, e está nos mostrando que nós temos que ter responsabilidade com a vida. E ao mesmo tempo, nos mostra que você tem que tolerar as pessoas que estão em estágio de consciência, né, que ainda estão em estágio de consciência e que precisam ter calma, paciência com eles, entende? Por isso que eles não aparecem aqui, nesse grupo onde aparecem os 2 quadrados e os numerais em preto aí, percebe?
Então, a responsabilidade que nós temos que ter com os outros é paciência. Entende? Paciência. E aqueles que estão próximos de nós, né, temos que ter paciência ainda, mas a obrigação de ensinar aqueles que se identificam com a nossa verdade. Então, em resumo, né, estamos longe pra caramba no tempo, mas em resumo, é isso que eu queria falar. Agora, essa sacada, essa organização aqui da carta, né, que você fez, é sua isso, ou você aprendeu isso em algum lugar? Não, na verdade, eu cheguei a essa conclusão simplesmente quando, né, como eu falei, né, eu catei só a ideia de Tesla, né, 3, 6 e 9, é a chave que desvendaria o universo. Essas relações, você organizou dessa forma e foi vendo essas relações entre de 3 e 3. Aí eu relacionei com os chakras, né? Essa relação com os chakras também é sua, é uma intuição como eu sua, sou músico, também é uma intuição minha. E como eu sou músico, então eu já percebi logo que era um salto de oitavas, né? E aí eu percebi, então, que existiam 3 manifestações de estágio de consciência. De fato é uma sacada muito interessante. Eu não sei se você está falando, eu vou dar uma travadinha. E essa minha relação com a música me fez perceber também o que existe de fundamental, né? Porque na música você tem isso, você tem um acorde fundamental e você tem um acorde relativo, né? Não sei se você conhece música. Então, por exemplo, se eu estou tocando em dó, a minha relativa seria lá menor. Por quê? Porque basicamente o acorde ele é formado por 3 graus, né? Interessante como o mistério dos 3 aparece, né? Para você ter música, você tem que ter 3 graus, né? Na vida também, né? Corpo, alma e espírito, né? E nessa jornada do tarô, eu posso imaginar que, por exemplo, Deus seria fundamental, sabe? E aí, para você ter um movimento. Eu explico melhor isso até num vídeo que eu gravei, onde eu faço uma relação com a música do tarô. Mas o que acontece? Então, eu já percebi logo de cara, então, essa oitavação, percebi que existem arcanos fundamentais, e eles seriam, então, a segunda e a terceira carta, né? Que a primeira carta é somente cósmica, ela emana, né? Mas a responsabilização é nossa. E aí, então, eu tenho, assim como na música eu tenho fundamentais, eu percebi também fundamentais aqui. E como na música eu tenho relativas, porque, na verdade, os 3 graus que eu formo dó, eu formo lá menor, a única coisa que muda é simplesmente a tônica, né? Entende? Mas são as mesmas notas, a única coisa que muda. Então, se relaciona bastante, por isso é relativo. E eu percebi relativas aqui também. Depois do chakra coronário, eu percebi relativas, né? Na vida, que é na manifestação da vida, e eu percebi relativas no chakra, né? Chakras que se relacionam, entende? Por isso eu apontei, né? Chakra da comunicação, entende? Como umbilical e laríngeo, né? Ou melhor, umbilical e frontal, né? E são essas coisas, uma coisa foi puxando a outra. Eu achei muito interessante essas relações. Eu que não entendo nada de tarô, né? Eu até comprei um tarô uma vez e comecei a ter umas aulas com uma taróloga que ia me ensinar, mas não deu muito certo e terminou a gente encerrando e eu não aprendi, né? Então, quando você fala tudo isso, como eu não entendo nada, eu fico sem o parâmetro de saber o que é que se fala sobre o tarô e o que é que você descobriu. Mas você está me esclarecendo que, a partir daquela relação dos números, né, de Tesla, você aplicou aqui e deu certo, né? E terminou você fazendo realmente aquela questão das oitavas da música. A gente sabe que tudo na natureza é organizado dessa forma, né? A partir do número 7 e várias oitavas. Então eu vi que tudo se encaixou aqui, é bem coerente essa forma
que você fez. Sim. Deixa eu só retificar uma coisa aqui, que eu posso não ter falado direito, né? Quando eu apontei, na verdade, a relação, né, que eu fiz, então, de chakra sexual com laríngeo, né? Que eu falei umbilical, né? E aí sim, umbilical com frontal, entende? Então, essas relativas também me apareceram por causa da música. Então, essa visão ampla, né, que você tem aí, capaz de fazer conexões com a arte da música, aqui com o tarô, então a gente vê que tem toda a lógica, né? E fica imaginando, será que o artista que criou o tarô também pensou por aí ou não? Porque, na verdade, acima do tarô, de quem criou essas cartas e de você que fez essas conexões, está uma mente cósmica, né? Uma mente única que continha tudo isso. Mesmo que o cara que criou o tarô não tenha percebido, isso já existia aí, que você captou, né? Então, a gente às vezes... O que eu acho é que... Sim. O que eu acho é que ou ele sacou isso, né? Ou ele sacou isso e colocou e se perdeu com o tempo, né? E ninguém fala nisso, porque da forma com que da forma tradicional que é mostrada a jornada do herói, às vezes dá a impressão que está forçando um pouco para passar, né? Para tentar explicar. Então, ou ele fez isso e se perdeu com o tempo, né? Ou realmente foi uma inspiração que ele nem sabia de como ele estava reagrupando os números e as imagens. Eu acho assim, tudo tudo que existe está conectado, né? Por exemplo, se Deus tivesse criado o mundo como se fala, por exemplo, ele sabia que o pato ia nadar na água, então para ele nadar melhor, era melhor colocar uma membrana entre os dedos, né? Para poder ele ter mais propulsão ali dentro da água. Então, quem criou o pato, criou a água e criou o pato para a água, né? Os pássaros, né, por exemplo, têm os ossos bem leves, tem as penas para poder voar, né? Então, o cara que criou o pássaro sabia que existia o ar para poder apoiar o pássaro no seu movimento, fazer ele voar. Então, quem criou uma coisa, criou pensando na outra, né? Adaptando tudo, conectando tudo. Os peixes, né? Tem as brânquias para poder respirar dentro d'água. Então, quem criou o peixe também criou a água e criou um para o outro. E ninguém pensou nisso, né? O peixe, quando se desenvolveu, ele não pensou, vou fazer isso. Já estava tudo ali escrito, né? Pela natureza, no DNA dele e tudo mais. Então, eu acho assim, a mente cósmica criou tudo está relacionado, e essas conexões não necessariamente foram percebidas por quem criou a parte, né? Você pode ter vindo e aí, de repente, você vai extraindo dali, intuitivamente, informações lógicas, intrínsecas, mas não necessariamente todos envolvidos aí estão conscientes disso. Por exemplo, quem trabalha com tarô, né, quem usa o tarô para se comunicar com o cosmos, com Deus, com a mente cósmica, está consciente dessas relações? Talvez não, né? Mas usa. Mas você conseguiu captar relações matemáticas, através da matemática, uma coisa que já estava aí, talvez ninguém tivesse percebido ainda, né? Então, é a mente cósmica agindo através de você, agindo através de quem criou o tarô, agindo através da música, da arte, do arco-íris, tudo está relacionado. Então, não me espanta o fato de você ter descoberto isso, porque tinha que descobrir, porque isso está aí dentro. E talvez outras pessoas possam descobrir mais coisas se começarem a fazer relações. E Tesla
Eu também não conheço muito bem as teorias dele, mas sei que foi um marco, né, de sabedoria para a humanidade, e deixou aí muitas informações e você aplicou e deu certo. Eu acho interessante. Tem a ver com Cabala, né? Tem a ver com a história da Bíblia. Por exemplo, quando eu vi esse último tarô aqui, o número 20, o julgamento, eles estão nus, plenamente conscientes, né, de tudo. É como se ele tivesse, digamos, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque lá eles viviam na inocência, nus, mas eles foram expulsos para poder fazer essa jornada e retornar ao paraíso, mas conscientemente, entende? Eles não tinham consciência da inocência dele lá, no início. Mas aí, uma vez expulsos, eles começaram a tomar consciência entre o que é bom e o que é mal, aprenderam a fazer escolhas, passaram por todas essas etapas aí, errando, acertando e pagando pelos seus erros, né? E essas cartas mostram isso, essas etapas de evolução. E, no fim, mostra o retorno deles à condição de paraíso, porém, não mais inocente, mas a partir de toda uma experiência que eles viveram, né? Agora eles sabem por que eles estão nus e não tem nada demais. Antes eles viviam nus e não sabiam por que não tinha nada demais. Agora eles sabem, depois de uma jornada onde a inocência foi perdida, depois foi reencontrada pela consciência. Eu vi tudo isso nas cartas aí. Eu também não entendo muito de tarô, não tenho noção, mas você falando eu fui percebendo e vendo a jornada. E tem muita lógica, uma sequência de 7 e depois outra sequência seguindo os mesmos passos, mas num patamar acima, né? Como uma escada evolutiva, as oitavas da música, né? Então, eu gostei muito de ter tido essa noção geral, de ter feito essas conexões e de ter visto isso tudo representado aí pelas cartas. Essa outra imagem, eu entendi menos, essas conexões, essas relações matemáticas, porque eu não conheço, não conhecia esse símbolo, mas vi que você fez a conexão com o tarô, né? Talvez se você colocasse aqui a árvore da vida, né, da Cabala, a gente encontrasse as mesmas conexões. E também é uma outra a Cabala, dessa jornada, né? Que eu sei pouco sobre isso, mas o pouco que eu sei dá para fazer essas conexões. Eu posso Interessante que parar a apresentação ou você ainda vai precisar das imagens? Mas pode, deixa eu só mostrar um negócio. O interessante é que, diferente da abordagem clássica, né, onde mostra a jornada do herói, todas as cartas são utilizadas dentro do cenário. Entende? Essa aqui, Arcano 21, ela fica de fora, porque ela está em plano superior, entende? Seria a alma primordial, né? Esse aqui, a roda do mundo, na redução cabalística, então, acaba ficando como um que é 3, entende? Então, ela é a alma, né? Que é como se você imaginasse o ser divino que fractaliza o eremita, entende? E faz a jornada da imperatriz, sabe? E cada estágio de manifestação da consciência que vence, passou o primeiro estágio, é essa aqui passando, entende? Como ser divino. Depois, essa também foi uma sacada estágio, sua? Quem parte, foi uma sacada eu sua também, percebi essa quando questão? ela saiu.
Foi. Quando eu percebi que ela ficava de fora, e eu já vi que na redução ela apontava para a Imperatriz, eu via que lá no fundo é ela que está fazendo o trajeto, entende? Só que o ego é a Imperatriz, entende? A noção de individualidade está lá, mas a essência, né, a alma está aqui. É o que está iluminando o eremita. E é por isso que nós, como humanidade, somos tão complexos. Se fosse um... Sim. Então, é como se isso aqui fosse a individualidade sem noção de... como eu posso dizer? Sem noção de ego, sabe? Por exemplo, aqui ela é simplesmente a alma, né? Ela não tem nome, sabe? Não tem pai, não tem mãe, ela é simplesmente a alma. E aí, quando ela se manifesta, né? Aí ela dá nome ali, vira uma pessoa encarnada com nome e endereço, né? É como assim, se ela fosse a centelha original, divina, pura. Porque Deus, ele já é essa pureza da alma, né? Mas ele se joga nessa roda e ele vive todas essas etapas porque ele quer viver, né? É o movimento divino. Ele já é tudo, mas ele se joga para baixo para começar de novo, do zero, através dessa centelha que fica de fora aí, que é ele, né? Ele vive toda essa jornada para experienciar a vida, né? Sim, experienciar tudo que existe e volta para ele mesmo depois, para a origem, né? Da fonte. Mas ele não muda, ele não perde a natureza pura dele porque passou por essas jornadas. Quem perde são os personagens que ele viveu, ficam para trás, vão surgindo outros, mas o motor mesmo, o cerne mesmo, né, da vida, é essa carta que ficou fora aí. Percorre todas as outras. Interessante. Verdade. Então, acho que a gente conversou sobre coisas muito importantes. Não sei se tem alguma coisa ainda que você queira falar e não tenha falado. Não, é só agradecer. Eu não quero tomar muito o seu tempo, não. Para mim é uma honra, né, estar conversando. Eu acompanho o canal já há muito tempo, entende? É difícil encontrar pessoas que tenham essa reciprocidade, né? Reciprocidade. E vou continuar assistindo mais vezes. Precisar cortar bastante, pode cortar também, que eu tomei muito seu tempo até agora. Não, você não tomou meu tempo. Você se deu para mim, né? E eu recebi. Eu acho que foi bom esse tempo. Embora, assim, eu sei que está tarde, eu sei que a gente vai ter que trabalhar amanhã, mas eu me viro, né? Eu vou dormir, vou recuperar esse tempo. Mas eu sou muito grato também a você por você se colocar aí nessa posição, né, de compartilhar o seu conhecimento, sua sacada, de celebrar comigo o prazer de sermos companheiros no canal, mesmo sem ter se conhecido antes, né? Agora a gente está consciente dessa nossa troca que a gente faz aí no canal, né? Então foi muito bom, uma experiência muito boa para mim ter conhecido você, ter conversado com você. E quando você mandou um e-mail para mim, você disse: eu queria conversar com você, queria bater um papo aí sobre alta espiritualidade. É isso que a gente fez, né? Então, quem gostar também desse tema, vai gostar do nosso vídeo, nossa conversa. E quem tiver apenas querendo ver histórias, né? Porque tem gente que gosta só de ver aquelas historinhas de EQM, né? Uma viagem astral, como é que foi. Talvez não vá gostar. Mas quem busca conhecimento, compreensão do que é a vida, do que é a existência, do sentido da vida, do propósito, dessa jornada aí, né, da alma, vai gostar. Então, vamos falar. A gente está falando aqui com quem tem ouvidos para ouvir isso, né? Estamos falando para poucos, talvez, mas é um prazer enorme. E quem se interessar, inclusive, pelo tarô, vai gostar. Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que se interessa, mas
quem se interessa por esse tema vai gostar da nossa conversa. Então, Paulo, fica com Deus, então. Ok. Se precisar, eu estou aqui. Amém. Fica na paz, então.